Pode assumir aí o seu lugar, tomar o seu assento. Obrigado, pessoal. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que alegria estar aqui com vocês. Hoje eu tenho uma mensagem para compartilhar. E eu acredito que, assim como foi pelo culto da manhã, Deus vai nos conduzir aí a uma atmosfera de muita profundidade nas Escrituras, amém? De muita maturidade, e eu creio também que o ensino dessa mensagem, ela vai trazer confronto para as nossas vidas. Vou fazer uma pergunta rápida, você que está mais do fundo, você está me ouvindo bem? Está chegando bem o som ou está baixo? Está chegando legal? Está chegando? Aí tudo bem? Está chegando? Aí está baixo? Então, eu acho que é o Célio que está no som. Para esse lado, vocês aqui, tá bom o som, a altura? Tá chegando legal? Então tá bom, vamos melhorando. Bom, como eu disse, nós temos uma mensagem hoje. Eu acredito, irmãos, que à medida que nós vamos nos aprofundando nas Escrituras, nós vamos conhecendo o coração do Pai. E à medida que a gente conhece o coração do Pai, a gente vai sendo alinhado, a gente vai sendo confrontado. E eu creio de todo o meu coração que muitas das vezes, no que diz respeito aos nossos desejos, aos nossos anseios, nós sofremos muito. Ainda que nós queiramos decidir bem todas as coisas, muitas das vezes nós somos atropelados pelos nossos próprios anseios, né? Desejos, vontades meio estabanadas. E eu acredito que à medida que nós vamos conhecendo o coração de Deus e conhecendo os anseios, a vontade dEle, de alguma maneira isso vai também nos afetando. Conhecer ao Senhor, se envolver com a presença, afeta a nossa identidade, afeta a nossa consciência moral, afetam os nossos pensamentos, a nossa maneira de se expressar. E com toda certeza, queridos, a vida com Deus afeta profundamente as nossas volições, tudo aquilo que a gente deseja, as nossas vontades. Amém? É assim que acontece à medida que nós nos permitimos ser tocados pelo Senhor. Enfim, no intuito da gente, vamos dizer assim, desbravar e descortinar esse grande confronto entre desejos do coração humano e a vontade de Deus, que essa mensagem nasceu, e eu creio de todo o meu coração que vai ser muito útil, vai abençoar a sua vida. Amém? Então, hoje, como que vai ser o desenvolvimento? Eu creio de todo o meu coração que para que nós possamos compreender de fato o que é a vontade de Deus, o que é se mover em Cristo, nós precisamos nos aprofundar na mesma revelação que Pedro teve de Cristo. Então Pedro, em Mateus capítulo 16, já a gente vai ler, vai ser o texto base dessa noite, ele tem uma revelação que o próprio Cristo reconhece que não foi carne nem sangue que o revelou, mas o próprio Pai, o próprio Deus que está nos céus. E a partir dessa revelação, eu acredito que a compreensão dessa revelação faz com que a gente passe a perceber a importância de ser igreja, o significado de pertencer a um corpo, porque muitas das vezes nós criamos uma ideia de espiritualidade isolada, nós criamos uma ideia de espiritualidade monástica, afastada das pessoas, distante, e não é o que se vê nas Escrituras, muito pelo contrário. A palavra de Deus sempre nos provoca a ir em direção ao próximo. Se existe um movimento que nós, como cristãos, devemos fazer, é em direção ao próximo. Eu acredito que para que nós possamos falar sobre a vontade de Deus em confronto aos nossos desejos, a maneira como nós desejamos, é necessário que nós compreendamos primeiramente a revelação do Cristo. Amém? Eu poderia aqui simplesmente dizer, olha, a vontade de Deus, ela se contrapõe aos nossos desejos e parar por aí, o que eu acredito já seria de grande utilidade, mas muitas das vezes nós, ainda que falando algo que possa ser consenso, ou até um tanto quanto óbvio, não necessariamente coloca Cristo no centro. Então o alvo aqui da mensagem não é trazer obviedades, não é também trazer convencimento pela lógica humana, mas assim como Pedro recebeu uma revelação do céu, eu creio que por meio dessa mensagem você também vai receber uma revelação diretamente de Deus. Amém? Então, para que nós possamos chegar nesse momento de confronto, no final da mensagem eu vou estar tocando em alguns versículos que são extremamente mal aplicados. Exemplos. Salmos capítulo 37, versículo 4, não precisa abrir lá, vou abrir só no final, mas é um texto muito conhecido, que as pessoas utilizam, que diz da seguinte maneira, olha, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração.
E é justamente pela falha de compreensão e aplicação desses textos que nós temos a necessidade de compreender a centralidade da obra de Cristo nas nossas vidas. Amém? Então nós vamos começar falando exclusivamente sobre a revelação do Cristo, para que nós possamos, a partir dessa consciência de Cristo, então, capturar assim, a vontade de Deus para as nossas vidas. É interessante porque hoje em dia a gente vê pessoas cada vez mais ansiosas, especialmente no que diz respeito à vontade de Deus, zelosas. Eu creio que a jornada começa com zelo. Olha, o que Deus quer para mim, qual é a vontade de Deus, para onde eu vou, o que eu faço. Só que muitas das vezes esse zelo excessivo ele vai se transformando numa espécie de paranoia. A pessoa vai ficando realmente, ou às vezes neurótica com essa questão. E ao invés de o assunto vontade de Deus se tornar algo que estimula, que entusiasma, se torna algo amedrontador, ameaçador, e ela vai vendo pessoas às vezes cumprindo algo que ela julga ser a vontade de Deus, e aí a pessoa se diminui mais ainda e fala, meu Deus do céu, qual é a vontade de Deus? O dia está chegando, os anos estão passando, eu fiz uma faculdade, ou eu trabalho naquilo, ou então eu deixei de fazer algo, e vai acumulando cada vez mais ansiedade. Eu creio que no que diz respeito à vontade de Deus e à igreja do Senhor, as nossas ânsias, e aqui não estou falando de ansiedade no sentido patológico, ok? Mas as nossas expectativas exageradas, elas não contribuem com nada. Então é importante que nós tenhamos, enquanto prisma, a vontade do Senhor. Por isso que a gente vai fazer esse caminho, da revelação de Cristo, para a vontade de Deus em confronto aos desejos do coração do homem. Para que nós não apliquemos textos como esse aqui, de maneira equivocada. Então tem muita gente pegando esse texto, bom, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Bom, deixa eu ver como é que eu posso interagir com a presença, porque interagindo com a presença, no fim, Deus vai satisfazer tudo que eu quero, tudo que eu desejo. O texto não está falando sobre isso, mas para que nós possamos abordar, a gente vai ter que fazer uma longa caminhada. Então eu gostaria de te convidar a abrir em Mateus capítulo 16, nós vamos fazer uma leitura do versículo 13 ao 23. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 23, eu vou ler na versão NVI, nova versão internacional, que diz da seguinte maneira, texto muitíssimo conhecido. Chegando-se Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pense nas coisas de Deus, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Feche seus olhos, curve sua cabeça, Senhor, em nome de Jesus, com humildade e reverência que nós nos aproximamos da sua palavra, e Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos a sensibilidade do Espírito, a sabedoria para compreender as coisas da maneira como convém. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui como família de Deus reunidos, e Pai, nós não estamos aqui para sermos convencidos por um bom intelecto, por uma boa oratória ou por uma lógica humana. Senhor, nós estamos aqui expostos diante de um encontro espiritual para sermos plenamente tocados, convencidos, envolvidos, inspirados pelo Teu Santo Espírito. Então, em nome de Jesus, Pai, é dessa maneira que nós nos aproximamos do texto bíblico, para que a partir daí, a partir do esclarecimento das Tuas Escrituras, nós possamos compreender a Tua vontade. Assim como o seu apóstolo Paulo, o Senhor declara, é uma vontade que é agradável, que é boa e que é perfeita, Senhor. E nós estamos aqui como filhos de Deus, com o coração desejoso em conhecer o Teu coração, em conhecer a Tua vontade. Então, Senhor, que por meio dessa mensagem, que nós possamos compreender de maneira clara o que os céus estão comunicando. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, antes que a gente aborde o texto de maneira bem profunda,
vamos fazer quase que versículo a versículo aqui, fazer uma exposição desse texto. O tema da vontade de Deus, ele não apenas ocupa esse local de zelo excessivo, ou muitas das vezes ansiedade nas nossas vidas, mas ocupa um local de destaque na própria Escritura. O apóstolo Paulo, falando com a igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 5, se não me engano, versículo 14 ou 15, ele vai dizer, olha, portanto, não sejais insensatos, mas conhecei qual é a vontade do Senhor. Ainda, como foi dito na oração, Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 2, o texto bíblico vai dizer da seguinte maneira: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, esse é o vosso culto racional. Versículo 2, e não vos conformeis com o padrão deste século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que, ou seja, eu vou apresentar o meu corpo, sacrifício vivo, santo e agradável, vou dominar os desejos da minha carne, eu vou buscar a renovação do meu entendimento pela transformação que a palavra pode me oferecer para algo, para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui ele não está falando que existem 3 vontades diferentes, amém? Mas é uma vontade que tem características. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ora, é possível perceber também que muitos personagens das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tinham esse desejo de conhecer e continuar conhecendo, buscar e cada vez mais buscar ao Senhor, para conhecer quais são os anseios do coração. Jesus, em determinado momento, em João capítulo 15 ainda, falando sobre conhecer o coração do Senhor, vai dizer, olha, o escravo, ele não conhece o coração do seu Senhor, mas o amigo conhece. E hoje, ele nos chama de filhos, mas também de seus amigos. Então, isso significa que nós temos um caminho de acesso para conhecer qual é a vontade de Deus. Amém, irmãos? A questão é que muitas das vezes, quando nós falamos sobre vontade, a gente pensa num ultra detalhamento, aquele passo a passo do detalhe, sobre cada decisão que eu tenho que tomar. E muitas das vezes nós queremos de Deus tanto detalhamento para que no fim nós possamos terceirizar toda a responsabilidade do cumprimento em Deus. No fim, nosso anseio por detalhes em excesso significam, na verdade, a nossa insegurança diante da responsabilidade que Deus nos deu. Então, Deus te entregou uma esfera de responsabilidade para que você possa lidar, para que você possa trazer à tona decisões. E é importante que você compreenda os princípios de Deus, a sabedoria de Deus, que vão te nortear nesse processo. Amém? Então, ficar nessa expectativa do ultra detalhamento, ainda que o Senhor possa sim te trazer detalhes, ainda sim, Ele pode trazer detalhes dos detalhes, mas eu diria que é o incomum. O mais comum é pela sua palavra, é por meio da direção do Espírito Santo, Ele revelar a tua sabedoria, os seus princípios, diretrizes que são compatíveis com a ética de Deus. Amém, irmãos? Muito bem. Dito todas essas coisas, agora sim, abordando esse texto. Ora, a gente está aqui numa situação extremamente emblemática nas Escrituras. Por quê? Jesus agora está tendo um bate-papo com os seus discípulos. E ele faz uma pergunta para todos, mas apenas um responde, que é Pedro. Pedro vai ter um local de destaque aqui nessa mensagem hoje. E eu já quero, assim, em nome de Jesus, já te dar um alerta em relação a essa mensagem. O alvo aqui, irmãos, não é apresentar Pedro como uma figura papal, doutrina de papado da Igreja Católica Romana, não é isso. Porém, muitas das vezes na nossa angústia protestante de querer ser do contra a Igreja Católica Romana, nós atropelamos a interpretação bíblica muitas das vezes. E quando nós olhamos para esse texto, é um erro muito comum, simplesmente para ter essa posição de rebote ou de reação à doutrina católica do papado. Então não, nós não concordamos com o papado, com a infalibilidade papal, e nem que Pedro foi o primeiro papa. O que não significa que Pedro não tem um local de destaque. E é isso que nós vamos ver nas Escrituras, porque isso serve de modelo para nós. Modelo de absorver a revelação, modelo de corresponder à revelação bíblica. Amém, irmãos? Perfeito. Dito todas essas coisas, continuando aqui, ele faz essa pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E a resposta de Pedro foi reveladora. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora nós precisamos tentar nos colocar na posição dos discípulos. Ora, eram discípulos de origem judaica. Então, todo judeu tinha um amor pela sua nação e recebiam de seus pais ou dos mestres a orientação segundo a própria lei judaica. E quando Pedro traz essa resposta, considerando que ele era um judeu, considerando toda a sua cultura,
nós não podemos desassociar essa resposta de uma profecia que havia sido anunciada. Então, quando a resposta dele diz assim, tu és o Cristo e o Filho do Deus vivo, ainda que para nós hoje, Cristo e Filho apontem para Jesus Cristo, as Escrituras mostram para nós que outras pessoas também provaram essa expressão, Christos, que no caso só é utilizada no grego, mas que no hebraico é Messiach, ou Messias. Como assim? Houveram outros Messias? A questão é que a palavra Messiach, ou a palavra Cristo, significa ungido. Repete comigo, ungido. E é possível perceber no Antigo Testamento que outras pessoas foram ungidas. Outras pessoas foram ungidas. Às vezes, pessoas israelitas sem uma posição de destaque. A primeira pessoa ali que foi ungida para uma obra foi Bezalel, por exemplo, é registrado no livro de Êxodo. Mas nós vamos ver comumente Deus ungindo líderes para a nação de Israel, como reis, sacerdotes para a nação de Israel, profetas. No tempo dos juízes, ungiu também aqueles para governar sobre o povo. O que significa que essa palavra ungido, ela seguiu uma ordem. E a perspectiva de Simão Pedro aqui, muito provavelmente, ela concordava com a profecia que havia sido entregue em relação à raiz de Davi. Você não precisa abrir o texto, mas em 2 Samuel capítulo 7, do versículo 12 ao 16, o que acontece é que o profeta Natã, sendo inspirado por Deus, ele entrega uma profecia para Davi. E ali ele vai destacar que seria da raiz de Davi, da descendência de Davi, um reino que uma vez estabelecido não teria fim. E por meio desse reinado, justiça e paz seriam estabelecidos. É interessante que ainda nesse texto, 2 Samuel capítulo 7, 12 ao 16, o próprio Davi é chamado de filho. A mim me terá como pai, e você será meu filho. É interessante que essa palavra filho também não foi reservada apenas para Davi, nem apenas para Jesus. Alguns israelitas foram chamados de filho, a própria nação de Israel foi chamada de filho. Tem mais, até anjos foram chamados de filhos. Então nós precisamos entender que a resposta ali de Pedro, diante dessa pergunta, ela estava amarrada numa conotação totalmente profética. O que ele estava dizendo é, Jesus, você é o cumprimento profético de um reinado que uma vez que viesse se estabeleceria e não teria fim. Você é da raiz de Davi, você é o prometido, você é o ungido davídico prometido. Você é exatamente aquele que o profeta Natã entregou para Davi, que uma vez que o reinado se estabelecesse, que seria da raiz de Davi, seria um reinado que não teria fim, um reino inabalável, um reino que traria justiça e paz, manifestaria bondade e traria libertação para o povo. Amém? Essa era a resposta. Então a resposta de Pedro, ela estava totalmente envolvida nessa confirmação de que a profecia que havia sido liberada lá para os seus antepassados, estava entrando em fase de cumprimento, olhando para Jesus Cristo. Glória a Deus. Podemos aí questionar se Pedro realmente tinha uma dimensão total sobre esse reinado e sobre o sofrimento que o próprio Messias teria que passar. E é possível perceber isso quando nos versículos 21 ao 23, que não vai ser o alvo dessa mensagem, mas, por curiosidade, Pedro, quando Jesus fala que ele haveria de ser morto e ressuscitado, de alguma maneira essa ideia de morte e ressurreição não entrava na perspectiva teológica de Pedro. É como se aquilo não fizesse parte de uma ideia de um Messias, de um reinado para sempre. Não estava na agenda mental de Pedro, aquele o qual ele havia acabado de receber uma revelação, de que era um rei, de que era ungido, de que era o filho, que ele iria passar por morte. Que tipo de Messias seria esse que viria a morrer? E é possível perceber que a mesma palavra que é entregue para Pedro sobre pedra, também é colocada em relação a Pedro como pedra de tropeço. É muito interessante como o texto traz para nós, que ainda que Pedro tenha tido uma revelação maravilhosa, virtuosa, gloriosa, sobre quem é o filho, sobre quem era o ungido da raiz de Davi, ainda assim Pedro não tinha a compreensão do todo. Isso concorda com a expectativa messiânica dos judeus. Em Atos capítulo 1, versículo 6 em diante, a gente vai perceber que Jesus já ali ressurreto, ele é questionado pelos seus discípulos, olha, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então essa expectativa messiânica para o povo judeu não dizia respeito apenas, vamos colocar assim, a libertação espiritual, mas também uma libertação política, uma libertação bélica, uma libertação territorial, uma libertação cultural. Eles tinham essa expectativa de que um Messias seria levantado e traria libertação completa para eles. É evidente que Jesus veio trazer um reinado que não era da maneira como eles imaginavam, nem para os próprios discípulos. Amém até aí? Por isso que dentro da teologia de Pedro, quando ele diz assim, de jeito nenhum, você não vai ser entregue não. E Jesus rebate, demonstra que Pedro, ainda que tivesse aquela revelação inicial sobre o Cristo, sobre o Filho de Deus vivo,
Dentro dessa perspectiva dele, não cabia um Messias morrendo. Por que isso é tão importante para nós, irmãos? Eu disse que para que nós possamos ser moldados segundo a vontade de Deus, nós precisamos conhecer o Filho, nós precisamos conhecer aquele que é chamado de Cristo. Então ele não é mais um ungido, ele é o ungido. Ele não é qualquer filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Amém, irmãos? E o que isso importa para nós? Para nós, nos dias atuais, é um tanto quanto incomum um filho biológico, reproduzir o trabalho do pai. Ainda acontece, mas já não é mais como era antes. No tempo do Antigo Testamento, e também no Novo, nós poderíamos dizer, que era muito comum que o filho, ele desenvolvesse a mesma atividade que o pai. Aconteceu assim na própria família de Jesus. E quando ele fala assim, você é filho do Deus vivo, ele também está dizendo, olha, você como filho, você tem a capacidade e a autoridade para reproduzir o que o seu pai faz. Entendendo Deus como essa figura de legislador universal, ou de dono de todas as coisas, ou governador de todo o universo, enfim, o Senhor sobre os senhores. Ele estava dizendo, você como filho, você tem essa autorização e essa capacidade para ser como seu pai. O seu pai sendo um rei, você está habilitado para reinar como ele. Quem está entendendo? Então, essa revelação de Pedro, ela é fundamental. Por quê, irmãos? Existe um conceito que eu quero trabalhar com vocês hoje, sobre o papel de Pedro na história da igreja. Pedro, ele ocupa um papel que nós vamos chamar aqui de primazia salvífica histórica. Calma, não precisa se assustar. Primazia, ou seja, primeiro, salvífica ligada à salvação, e histórica. Por quê, irmãos? E aqui entra um pouco o local de destaque de Pedro. Ora, Pedro é o primeiro apóstolo a ser chamado apóstolo. Mateus capítulo 4 vai dizer isso. Pedro vai ser o primeiro apóstolo a ser citado em Mateus capítulo 10. Pedro vai ser o primeiro apóstolo a pregar de maneira ousada no dia de Pentecostes. Pedro também vai ser o primeiro apóstolo, lá em Atos capítulo 10, a entregar a mensagem do evangelho de maneira clara para os gentios. Aí você pode dizer assim, não, mas Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele se converteu em Atos capítulo 9, mas é Pedro quem tem uma revelação, até porque ele vinha de cultura judaica e tinha essa resistência, e ele tem uma revelação, ele é o primeiro a chegar na casa de Cornélio e então entregar o evangelho para os gentios. De alguma maneira, Pedro ocupa esse local de ser o primeiro a experimentar certas coisas na história da igreja cristã. Mais uma vez, isso não é para defender um papado de Pedro, amém, irmãos? Mas nós temos que olhar para Pedro, porque ele responde a essa primazia salvífica histórica. Olhando para Pedro e para as experiências que ele teve, eu tenho ali um representante. Essa revelação que Pedro teve, e é importante que nós compreendamos aqui agora, sobre o Filho de Deus vivo, sobre o Cristo, essa revelação nos alcança. Pedro ali naquela cena, ele é um representante, primeiramente dos 12. Mas essa mesma revelação que alcançou Pedro, e que alcança também os 12, alcançaria todos aqueles que haveriam de crer. Eu estou falando diretamente contigo. No dia que Jesus se apresentou, no dia que ele manifestou da graça dele, não foi por obra humana, não foi por lógica humana, não foi por um convencimento de A mais B, 2 mais 2, não. Foi o próprio Espírito dele que te trouxe a revelação no seu coração de que verdadeiramente Jesus é o ungido, o Cristo que foi enviado. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Isso é o ato da salvação. A revelação que Pedro teve sobre você é o Messias, você é o Filho de Deus. Essa experiência de Pedro pavimentou para nós todas as experiências que todos que aqueles haveriam de crer viriam a ter. Ou seja, Pedro para nós, ele foi uma espécie de experimento inicial do que seria um ato salvífico, do que seria receber a revelação para ser inserido no corpo de Cristo. Ele é a primazia salvífica, histórica para nós. Ele é um representante, primeiramente dos 12 apóstolos, subsequentemente de toda a comunidade e de todos aqueles que haveriam de crer. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que ainda essa noite, a história da sua vida, ela pode ser transformada à medida que você, abaixando a sua guarda, se permite ser amado por Deus, de tal maneira que a revelação que desceu do céu para Pedro, também descerá do céu ao seu coração. Cristo verdadeiramente é o Messias, Ele é o Filho de Deus, amém? A questão é que para nós hoje, nós temos a certeza, a convicção de que Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele morreu e Ele ressuscitou. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Essa é a nossa fé, irmãos, essa é a nossa certeza. E é isso que acontece no nosso coração. Essa é a mensagem que nos alcança. Essa é a certeza que você tem, uma vez que você foi encontrado pela graça.
Pedro para nós é um representante inicial do que é ter uma experiência de receber uma revelação que vem do céu, confirmando de que verdadeiramente Cristo não é mais um profeta, Ele é o Filho de Deus, Ele é ungido, Ele é o cumprimento daquela expectativa messiânica que o profeta Natã, inspirado por Deus, entregou para Davi. Ele é a raiz de Davi, Ele é o Cordeiro Imaculado, Ele é verdadeiramente o centro das nossas vidas, porque Ele concluiu, Ele cumpriu toda expectativa messiânica, toda expectativa profética, Ele é de fato o cumprimento. Isso é importante para nós, muito importante, porque aí nós vamos dar sequência. E talvez a próxima pergunta que nós devemos fazer, depois de quem é esse Jesus, que foi a própria pergunta que Jesus fez, e também dando sequência, quem é que sabe disso? Quem é que dá a revelação? Quem que toma ciência disso? Pedro, os 12 e também nós. Nós chegamos a uma terceira pergunta. Quem é que edifica a igreja? E talvez essa seja mais fácil de você responder. Essa é a pergunta que eu te faço. Quem é que edifica a igreja, irmãos? Quem edifica a igreja, irmãos? O texto diz da seguinte maneira: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O próprio Jesus está dizendo que é Ele quem vai edificar a sua igreja. Agora, existem muitas terminologias aqui que nós devemos trabalhar de maneira adequada. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Existem 3 possibilidades de interpretação dessa expressão. A mais comum, eu diria, é nós tratarmos da seguinte maneira. Olha, Jesus ali, ele está, vamos dizer, rebatizando Pedro com um novo nome, mas quando ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está falando de si mesmo. Faria sentido isso, irmãos? Faria. Por quê? Porque o próprio apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, na sua carta, ele vai chamar Jesus de pedra viva, e vai nos qualificar, ele vai chamar de a pedra fundamental, e nos qualificar de pedras vivas. Então é evidente, a Bíblia é muito clara, e traz para nós diversos textos, dizendo que Jesus é o alicerce, dizendo que Jesus é o fundamento, dizendo que Jesus é a rocha inabalável. Sim ou não, irmãos? Sim. Agora, há um detalhe nesse texto. Porque nesses textos que Jesus é colocado como um alicerce, como fundamento, como a pedra de esquina, pedra angular, rocha eterna, esses textos, o contexto mostram para nós que de fato Jesus ocupa aquela posição. Agora nesse texto, Jesus, antes de falar sobre a pedra, ele também vai colocar que é Ele quem edifica. Então, na mesma sentença, ele está se colocando como construtor, como quem vai edificar. Então nós temos que questionar se esse tipo de diálogo faria sentido. Olha, Pedro, eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa é uma maneira comum de se utilizar esse texto, mas eu quero abordar outras 2 maneiras de se abordar esse texto. Uma delas é tratar o mais óbvio. Portanto, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A segunda maneira de se abordar o texto, e isso não ofende as Sagradas Escrituras, é olhando para essa pedra como o próprio Pedro. E a terceira maneira de a gente abordar esse texto é olhando para essa pedra como a confissão de Pedro. O que significa isso? Olha, Pedro, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? A pedra daqueles aqueles que recebem a revelação do Pai e confessam que Cristo, Jesus de fato é o Cristo, de fato é o Filho de Deus. Isso poderia, ou seja, a partir dessa revelação que a minha igreja é formada e edificada. Faz sentido isso, irmãos? É evidente que sim. Não, Henrique, eu não aceito. Eu só aceito que Jesus é o único construtor e que Ele é a única pedra possível de ser correspondida. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, só para a gente ver um detalhe. Joga ali na tela, por favor. 1 Coríntios 3, 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor. Eu quem, irmãos? Paulo. Paulo acabou de deixar Jesus desempregado, irmão. Lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Ora, então há uma contradição no texto bíblico? Não há contradição alguma. A questão é que essas expressões, essas figuras de linguagem, elas podem ser utilizadas de diversas maneiras. O que nós temos que observar é o contexto. Nesse contexto, Paulo está dando ênfase no alicerce que é Cristo. Ele está dando ênfase no fato de que o fundamento do nascimento da igreja é o próprio Cristo. E ele se coloca ali como o responsável por essa construção. Ele não está expulsando Jesus do cenário, ele não está desempregando Jesus, mas ele está se colocando como uma resposta ativa ao próprio chamamento divino. Amém, irmãos?
Paulo não está se fazendo a mais do que Cristo, não. Mas pelo contexto é possível perceber que a ênfase de Paulo é que o alicerce é Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu coloquei esse texto para lhe provocar. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nós vamos ver uma porção de textos, onde por vezes Jesus é o construtor, em outros momentos ele é o alicerce, em outros ele é a pedra fundamental, em outros ele é a pé de esquina, em alguns Paulo é o próprio construtor. Da mesma maneira como nós podemos observar em João capítulo 9, onde Jesus vai declarar, eu sou a luz do mundo, mas o mesmo Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 14, vai dizer que vós sois a luz do mundo. Isso é uma contradição? É evidente que não, desde que você respeite o contexto. O contexto é muito claro, ele esclarece para nós qual é o alvo da mensagem, qual é a temática da mensagem. Então não há contradição. O que nós precisamos fazer é respeitar o texto bíblico. Nesse texto de Mateus 16, eu gosto da indagação que o reverendo teólogo Donald Carson faz. Ele diz da seguinte maneira: se nós pudéssemos apagar 2000 anos de doutrina católica romana, será que nós abordaríamos esse texto de uma maneira diferente? Será que se nós não tivéssemos no nosso radar que o catolicismo romano defende que sendo Pedro essa pedra, então seria o fundamento do papado, da doutrina papal, será que nós abordaríamos esse texto da mesma maneira? E rapidamente alguns poderiam dizer da seguinte maneira: olha, veja bem, aqui é uma questão de linguagem, é uma questão de palavra, porque afinal de contas, o Evangelho de Mateus foi escrito em qual língua? No grego, sim ou não? Ele foi escrito no grego. E ali existe um jogo de palavras, e realmente está certo. Qual é esse jogo de palavras? Portanto, eu te digo, tu és Pedro. Um nome maravilhoso, irmãos. Petrus, amém? Tu és Petrus. E sobre esta Petra edificarei minha igreja. Petra aqui então vem com uma variação de Petrus. A questão é que quando a palavra de Deus vai abordar pedras no seu sentido de fragmentos, ou no seu sentido de pedras para se arremessar. Por exemplo, no Evangelho de João a gente vai ter aquela mulher que foi apedrejada, ou queria ser apedrejada. A palavra ali não é Petrus e nem Petra, a palavra ali é litro. É outra expressão no grego, que era a palavra comumente utilizada para falar sobre pedras que podem ser arremessadas em alguém em forma de julgamento. Então, ok, nós temos uma diferenciação de palavra de uma para outra. Petrus, enquanto um fragmento de uma rocha, e Petra, a rocha principal. Eu acredito que esse argumento é válido para defender que a pedra é Cristo Jesus. No entanto, ainda que esse evangelho tenha sido escrito no grego, o diálogo não aconteceu na língua grega. Esse diálogo aconteceu no aramaico. E quando nós jogamos, então, nós damos um passo atrás nesse idioma, nós vamos perceber que a palavra aqui, ela não muda. E é daí que vem o nome Cefas. A expressão no hebraico é Kefas ou Kefas. Mais ou menos assim. Portanto, eu te digo, tu és Kefas. E sobre esta, Kefas, edificarei a minha igreja. Eu não estou aqui querendo inventar roda, irmãos. Eu só estou querendo te dizer que muitas das vezes, porque a gente quer responder rapidamente à teologia católica, à doutrina papal, nós temos um certo receio de olhar para Pedro como uma figura de referência para nós. Mas pastor, eu estou acostumado a me identificar com Pedro nos seus erros. Eu sei disso, irmão, amém? Pedro era meio destrambelhado mesmo. Mas a questão é que nós temos que nos identificar na figura de Pedro enquanto primazia salvífica histórica. Ele teve essa revelação de maneira primária. Essa revelação não era exclusiva dele, ele era um representante dos 12, que também nos representam. A mesma experiência que Pedro teve dessa revelação, é a mesma experiência que nos alcança quando nós temos por revelação que verdadeiramente Cristo é o Filho de Deus. Amém? Eu tenho para mim, irmãos, que esse texto, ainda que é evidente, Cristo é a rocha fundamental, ela é a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de esquina, o fundamento. Esse texto, o diálogo não me parece o mais razoável a assumir que, olha, portanto eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra. Existe uma outra questão no aramaico também, o que tem a ver com essa expressão esta, mas irmãos, de todo o coração eu não quero complicar a mensagem. O que eu posso te dizer aqui é que essa referência a esta pedra só está dando ênfase à própria pedra que ele tinha falado. Ele está falando de Pedro. A questão é, ele está falando de Pedro como personagem ou Pedro como representante? Eu tenho para mim que Pedro como representante. E não somente isso, a confissão de Pedro, a revelação que ele teve. Ora, quando nós falamos sobre uma igreja que está sendo edificada, e eu vou fazer uma ressalva, não apenas do modo quantitativo, ok? Mas uma igreja que está se formando, eu me lembro do missiólogo Ronaldo Lidório dizendo, quando uma alma se converte em uma tribo, uma igreja se iniciou naquele lugar. Amém? A gente às vezes tem uma ideia de que a igreja começa quando um prédio é levantado. Uma igreja começa quando ela tem sede própria. Uma igreja começa quando um pastor é enviado. Irmãos, uma igreja começa quando uma alma responde positivamente à graça do Senhor. Amém?
Quando essa revelação de que Jesus é de fato o Filho de Deus, Ele é de fato o ungido que foi enviado, que morreu em nosso lugar e ressuscitou, ali nasce uma obra, ali nasce uma igreja. Ou seja, a mesma experiência que Pedro teve, é por meio dessa experiência, até os dias atuais, que a igreja vai sendo edificada e ela vai crescendo. Agora tome cuidado, irmãos, nós falamos aqui segundo o texto bíblico, é Jesus quem edifica a igreja, amém? Não diminua o conceito de edificar. É evidente que nós podemos nos aproximar dessa palavra edificação no sentido de acréscimo, numa questão quantitativa. Mas se tem uma coisa que nós enfrentamos nos dias atuais, é esse sentimento de tribalismo entre as próprias igrejas do movimento protestante. Onde, olhando para quem tem mais ou quem tem menos, julga-se quem tem mais glória e menos glória. Isso é um equívoco, irmãos. Eu vou dizer algo para vocês hoje, com todo o zelo do mundo, e com todo o amor. Eu não quero que você fique criando outras caixas de pensamento do que eu vou falar. Eu vou ser muito direto e claro. Nem todo ajuntamento em favor de unidade, usando o nome de Deus, é abençoado por Deus ou tem participação de Deus. Amém. Nem todo grande ajuntamento de pessoas que estão concordando em algo, em nome de Deus, é de fato segundo a vontade de Deus. Amém, pessoal? A bem da verdade é que à medida que esse movimento cresce, ele se torna mais desafiador. Nós não podemos pensar que um Cristo edificando a sua igreja significa apenas ela crescendo de tamanho. Uma igreja saudável não é apenas uma igreja cheia. Uma igreja saudável é uma igreja tomada da revelação de que Ele é o Cristo. É uma igreja que dá espaço para que Cristo seja de fato o centro, o fundamento. É Ele quem nos modela, é Ele quem nos molda. Ele é o primeiro de tudo que vai ser anunciado. É Ele o nosso exemplo, a nossa referência. É Ele quem nos convida, é Ele quem nos lidera. Amém, irmãos? Nem todo grande ajuntamento tem Cristo como protagonista. Então não olhe para essa igreja, no que diz respeito a Campo Grande, é uma igreja grande, ok. Mas não pense que uma igreja que Jesus está envolvido é uma igreja com questões numéricas avantajadas. Nem sempre é assim. E digo mais, irmãos, a maioria das igrejas, estatisticamente falando, elas não têm nem 100 membros. Isso significa então que essas igrejas não são abençoadas? Que Deus não está envolvido? Você está aqui? Então não, o nosso comportamento diante de Jesus é quem edifica a igreja, não é um comportamento tribal, ou de concorrência, ou de comparação. Por que eu estou te antecipando essas coisas? Porque para que você possa compreender a vontade de Deus, e entrar em confronto com os desejos do seu coração, você precisa compreender a revelação do Cristo, e compreender a sua participação no corpo de Cristo. É Ele quem edifica a igreja. Glória a Deus, irmãos. Amém? Então temos aqui até o momento, que Ele é Jesus, o Filho de Deus, o Rei anunciado, aquele que estabeleceria um reino que não teria fim, aquele que traria libertação, justiça e paz e salvação. Ele é de fato o cumprimento profético do que havia sido entregue para o rei Davi. Ele também, Pedro aqui se apresenta como uma figura de primazia salvífica histórica, um representante de todos aqueles que haveriam de crer. Então eu não olho para Pedro como uma figura papal, eu não olho para Pedro como uma figura de um super-herói, mas certamente eu olho para Pedro como uma referência, um representante de experiências salvíficas que todo aquele que haveria de crer também passaria. Meu irmão, eu estou dizendo que esse texto é base para a nossa fé. Por quê? A experiência que Pedro se submeteu, a experiência que ele recebeu da revelação que vem do alto, é a experiência que nós podemos provar até os dias atuais. Amém. Muito bem. Ainda dando sequência nesse contexto, o que eu quero dizer é o seguinte: a igreja, o que seria essa igreja? A palavra aqui ela é muito conhecida também, eclésia ou eclesia. É evidente que, até aqui já foi falado muitas vezes, essa palavra ela tem uma conotação de destacamento de influência cultural, mas eu não quero entrar nesse contexto. A questão aqui é que eclésia ou eclesia também falava sobre um ajuntamento, um povo, uma assembleia. Aqui existe uma concordância, irmãos. Por quê? Sendo ele um Messias, todo Messias tem um povo. Ora, o Messias que não tem povo, não é Messias, irmão? Sim ou não? Até quando você vê em seriado da Netflix que aparece o Messias, ele cria os seus seguidores. Então, um povo legitima esse caráter messiânico. E assim foi anunciado por todos os profetas em relação àquele que viria. Então, um Messias ter uma eclésia, uma assembleia, um povo que o segue, nada mais coerente. A questão aqui do eu edifica a minha igreja, e aqui você deve entender, é que Jesus, de maneira propositiva, de maneira ativa, ele está totalmente entregue para esse projeto chamado igreja. Jesus, uma vez que nós damos espaço para a revelação que vem do alto, ele está profundamente comprometido para que essa igreja cresça, amadureça, tenha vitalidade, seja saudável. Se você entendeu, diga amém. Muito bem.
O texto não para por aí, porque ele vai dizer da seguinte maneira: olha, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Irmãos, vamos com calma aqui no Portas do Hades. Eu sei que o pessoal gosta disso aqui, é guerra espiritual, espada de Jeová, para cima e para baixo. Mas vamos com calma. Por quê? É evidente que existe sim uma localidade geográfica, a região de Israel, justamente lá em Cesareia de Filipe, que Jesus estava. Existe ali sim uma conotação geográfica. E muito provavelmente ele apontou para essa questão geográfica para ensinar esse texto. Ok. Mas vamos para uma base teológica em relação ao que seria essa porta do Hades. Vamos deixar a Bíblia se explicar. Amém? Hades aqui teria uma linguagem para nós do quê? De inferno, de morte, local de condenação. Da mesma maneira que no Antigo Testamento foi utilizado também como portas do Seol ou portas do próprio Hades. E a gente vai ter pelo menos uma ocorrência tripla desse tipo de expressão, apenas a título de conhecimento, irmãos. Tanto em Salmos capítulo 9, versículo 13, como em Jó, no capítulo 17, 16 e em Jó 38, vão ser utilizadas essa mesma expressão, sobre portas do Hades ou do Seol, ou portas da morte. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? De maneira muito simples. Ele está dizendo: eu edificarei a minha igreja, e a morte não poderá conter o avanço, o movimento da igreja. Isso concorda com o texto bíblico? É evidente que sim. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai falar justamente sobre isso. Olha, ele dominará, reinará, até que todos os inimigos estejam debaixo, sejam feitos estrados dos seus pés. E ele ainda vai anunciar que há um último inimigo a ser vencido, que é a morte. O que Jesus está dizendo, e eu creio que de maneira apocalíptica, no bom sentido, é que o quê? A morte não poderá resistir a um movimento chamado igreja. E por que isso? Não é por conta do esforço humano, não é por conta do mérito humano, não é por conta da lógica humana, mas é porque o próprio Jesus vai estar profundamente envolvido nesse projeto, nessa assembleia, nesse ajuntamento, nessa comunidade que ele chama de igreja. Quem entendeu, diga amém. Então a ideia aqui não é no sentido de guerra ou batalha espiritual, não, ele só está dizendo assim: nem a morte vai conseguir parar aquilo no qual eu estarei plenamente envolvido. E tudo isso nasce a partir de uma revelação, que ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Se você entendeu até aqui, diga amém. Muito bem. E aí o texto segue, e aí o texto vai dizer da seguinte maneira: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Diga aleluia. Tá bom? O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esse texto aqui ele é muitíssimo importante, e agora talvez de maneira mais clara a gente começa a falar sobre a vontade de Deus. Por quê? Aqui, e esse texto, esse dar a chave está sendo entregue para quem? Para Pedro, irmão, sim ou não? Eu disse, ele é a primazia salvífica histórica. Porque logo em Mateus 18, nós vamos perceber que essas chaves também estão sendo entregues. Mas não é a Pedro, não é um sacerdote, é para quem? Para a comunidade. E a mesma expressão que é utilizada em Mateus 16 é utilizada em Mateus 18, que é o quê? E o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares terá sido desligado. Então percebe que Pedro, ele recebe primariamente essa revelação, e essa revelação ela tem continuidade, desdobramento, alcançando todos aqueles que haveriam de crer. Qual que é a boa nova para mim e para você? Hoje nós temos acesso às chaves do reino. Amém? Mas você não sabe o que é. Aleluia. O que significa essas chaves do reino? Você tem que fazer essa pergunta. Não adianta a gente fazer um movimento aqui: olha, segure agora as chaves do reino. Segurou quem segurou, aleluia. Não. Isso não vai resolver a sua vida. A não ser que a revelação do Senhor chegue no seu coração. A não ser que a profundidade das escrituras chegue no teu coração. E não, essas chaves do reino não é para que você agora fique buscando obter todo tipo de vantagem e suprir os seus próprios interesses. As chaves do reino não é para que os desejos do seu coração, seja lá quais eles forem, vaidosos, egoístas, orgulhosos, sejam cumpridos. Não é para isso que servem as chaves do reino. A questão, irmãos, é que essa mesma linguagem de céu e terra é aplicada na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 9, 10 em diante vai dizer o quê? Portanto, quando fordes orar, orareis assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita. Há uma interação no que diz respeito a céu e terra. E quando Jesus ensina para Pedro sobre essas chaves, ele diz que essa chave, o que ligardes terá sido ligado, e o que desligardes terá sido desligado. Isso aqui a gente já ensinou em outras oportunidades. É evidente que o texto não está dizendo assim: olha, a chave é sua, faça o que você quiser, e à medida que você der um decreto, falar alguma coisa, Deus vai correr e vai dar um jeito de resolver o problema. Não, não é isso. Já falamos sobre isso, né, irmãos? Então as chaves não é eu saio dando decreto para todo lado, porque Deus gosta do filho atrevido, que é assim desse jeito, é brabo. Não.
são os humildes, que herdarão o reino. Amém? Muito bem. Então, eu tenho que olhar para essas chaves no sentido de autoridade, é evidente que sim. Essa chave é dada aqui num sentido de avanço da igreja, de uma igreja que está sendo edificada. Essa chave, ela está vinculando algo que opera no céu para ganhar visibilidade aqui na terra. E essas mesmas chaves, em um contexto de autoridade, é entregue para a igreja, para o desligamento de uma pessoa que, sendo repreendida por por 2 ou 3 testemunhas e por toda a comunidade, ainda assim não se arrepende. Essas chaves, irmãos, dizem respeito à própria mensagem, ao próprio evangelho e à autoridade que está investida nisso. Por quê? É somente por meio da revelação das escrituras, é somente por meio do evangelho que nós podemos acessar e tomar ciência da vontade que opera nos céus. Eu quero dizer, irmãos, e aqui sim, eu quero que você comece a prestar muita atenção nisso. A chave do reino dos céus não é para que Deus de alguma maneira satisfaça os meus desejos. As chaves dos céus também apontam para um compromisso, acesso, responsabilidade, compromisso, de em tomando consciência do que opera nos céus. E como que eu conheço isso? Conhecendo o Pai. Eu tenho a responsabilidade e a capacidade e a autorização de dar visibilidade e materialidade àquilo que é celestial aqui na terra. Presta atenção, irmãos. Existe um termo que Paulo utiliza para a igreja de Coríntios que ele diz da seguinte maneira: vós sois oikonomos. Essa palavra no grego significa dispenseiro, dispenseiros, administradores. Olha, vocês são dispenseiros daquilo que são coisas espirituais celestiais. Paulo está dizendo, e eu creio que isso concorda com essa recepção das chaves, nós temos acesso à vontade dos céus. Nós podemos acessar, nós podemos conhecer e temos a responsabilidade de operacionalizar, de dar visibilidade, de dar materialidade àquilo que está decidido nos céus. Então não sou eu tomando decisão e Deus sai correndo atrás de mim para concordar comigo. Deus, eu quero isso, Deus, meu Deus do céu. O filho atrevido falou, eu tenho que dar um jeito, deixa eu mandar anjo. Não. É à medida que eu conheço, à medida que eu amadureço, à medida que eu vou criando intimidade, eu vou tomando consciência de uma vontade que opera nos céus. E por conta dessa humildade em se aproximar da presença, digo, Senhor, faça de mim um ponto de interação, para que a vontade dos céus se cumpra aqui na terra. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Eu não estou falando de tempo de igreja, eu não estou falando sobre sua posição na igreja, eu estou dizendo que todo aquele que, como Pedro, recebeu a revelação de que ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, a você é dada essa chave, para que você tenha acesso, conheça, prove dessa vontade, e seja um meio para que essa vontade se manifeste aqui na terra. Então você não é só um pedaço de carne, ocupando 1 metro quadrado na terra, você é literalmente um ponto de interação, para que a vontade dos céus se estabeleça. Você pode dar um amém, meu? Glória a Deus. Essa é a nossa realidade. O que ligar, terá sido ligado. Ou seja, temos a autoridade de dar visibilidade, de dar testemunho. À medida que você testemunha, testifica da obra de Cristo, você está trazendo visibilidade. Isso se manifesta de diversas maneiras, irmãos. Seja por restauração, seja por arrependimento, seja por perdão. Glória a Deus. Amém. Seja pela verdade, pela destruição da mentira e por aí vai. Seguindo, irmãos, eu gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia. Lá em Salmos capítulo 37, porque diante de tudo isso, agora sim nós vamos abordar sobre o que é que nós fazemos com aquilo que nós desejamos. Salmos 37, versículo 4. Se você chegou lá, diga amém. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá, em algumas versões satisfará os desejos do seu coração. Amém. Esse é um texto muito conhecido. Às vezes a pessoa não faz a menor noção da salvação, não faz a menor noção do que é andar aqui na terra segundo Cristo, mas muitas das vezes ela sabe decorar desse texto, porque de alguma maneira criou-se a ideia, e de maneira equivocada, que à medida que eu me deleito, que eu conheço, que eu honro ao Senhor, eu ativo automaticamente agora o favor de Deus para satisfazer os desejos do meu coração. Só que, irmãos, isso seria muito pueril, seria muito infantil pensar dessa maneira. O texto bíblico mostra para nós que o ser humano, por conta da queda, ele é mau. A natureza dele é ruim. E isso revela para nós que nós precisamos de redenção. Efésios capítulo 2 é um capítulo que Paulo se dedica a mostrar que aquilo que nós queremos é ruim. Então não faria o menor sentido nas escrituras, agora, Deus se tornar refém daquilo que eu quero. Ou então, à medida do pouco que eu faça, eu me coloco no direito de cobrar de Deus a satisfação daquilo que eu desejo.
nós desejamos mal. Muitas das vezes os nossos desejos eles estão envolvidos na busca pelos próprios interesses. Os nossos desejos muitas das vezes são egoístas, vaidosos, orgulhosos. Os nossos desejos muitas das vezes eles são obsessivos. Muitas das vezes os nossos desejos eles têm um viés totalmente maligno, porque no fim é a nossa carne, essa carnalidade podre que está falando mais alto. Como eu disse logo no começo da mensagem, e eu fiz questão de dizer isso já para ficar no seu radar. Quando nós somos encontrados por Cristo, assim como Pedro foi encontrado, quando nós recebemos essa revelação que vem do alto, assim como Pedro recebeu, o nosso coração é transformado, os nossos pensamentos começam a ser afetados. Não somente isso, a nossa maneira de falar muda, nossa maneira de se comportar muda. Ainda que o cristianismo não seja um mero moralismo barato, a nossa consciência moral também é afetada. Ora, que obra seria essa que não viesse a afetar também os nossos desejos? Que obra seria essa que não viesse a afetar também as nossas vontades? O que eu estou defendendo aqui, irmãos, é que em face daquilo que você deseja, e diante das Escrituras, você precisa decidir aquilo que você vai abandonar. Não há como você querer que todos os desejos do seu coração se cumpram. Eu já vi muita gente, irmãos, interpretar esse texto de uma maneira equivocada. Senhor, olha só o que eu estou fazendo, não é do seu agrado, eu tenho dizimado, eu tenho ofertado, eu tenho ido na igreja, eu até anuncio o evangelho, eu evangelizo pessoas. Senhor, tudo que eu peço é uma casa, tudo que eu peço é um carro. Ou eu queria apenas aquela promoção, ou apenas um concurso, uma vaga. Senhor, olha o que eu tenho feito por você. Irmão, isso é perigoso, porque faz de Deus o gênio da lâmpada. E ao invés de você esfregar a lâmpada, você fica por meio do serviço tentando criar uma espécie de agrado para que ele fique sensibilizado. E uma vez sensibilizado, ele olha e fala assim: coitadinho do meu menino, ele só queria um jet ski, deixa eu dar para ele. Entende? Então não, irmãos, eu sei que nós vivemos em meio a uma geração onde pessoas e mais pessoas estão correndo atrás de fama e tentando associar uma espécie de, se você é filho de Deus, então você tem que ser ultra mega rico. Irmão, que ideia enfadonha, péssima, infantil, distante das Escrituras. Não, vontade de Deus não é que você seja rico e nem que você seja feliz. Vontade de Deus é que você seja santo. E é no caminho de santidade que você descobre o que de fato é prosperidade, que não tem nada a ver com acumular riqueza, mas tem a ver com compartilhar a vida. E só compartilha a vida aquele que é consciente e pleno da vida. Deus não tem nada contra você ser rico, irmãos. Só não pense que o alvo final de Deus na sua vida é que você tenha muitas posses. Ou o alvo final de Deus é que você seja um milionário, ou que você seja um famoso. Não. Desculpa, mas é a ideia que vendem por aí, que o alvo do ser humano é esse. Porque se ele foi criado para dominar, ele não pode ser dominado pela miséria. Irmãos, desculpa, mas você pode ser contrário ao discurso da miséria, sem você ir para outro extremo, pensando que espiritualidade desenvolvida ou que fé madura é ser milionário. Glória a Deus, irmãos. Amém. Existem coisas mais importantes, existem coisas mais valiosas. Deus não tem problema nenhum com você ter muito dinheiro. O problema é você tendo muito, não ter significado de nada. Irmãos, quando a Bíblia diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração, presta atenção. Vamos associar com outro texto. 1 João 5,14 vai dizer, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Diga assim, aproximação. Ora, eu só posso me deleitar naquilo pelo qual eu me aproximo. Amém? Então estamos falando de deleite, algo que é agradável, estamos falando de aproximação. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Amém? A questão é que o que o salmista está querendo dizer de maneira poética é o seguinte, o contexto vai nos ensinar isso. Se deleitar no Senhor significa um relacionamento com a presença, significa desfrutar da presença, e como eu disse, foi a primeira fala da mensagem, não há como ser afetado, encontrado por Ele e continuar o mesmo. O seu coração é transformado, a sua forma de pensar muda, a sua forma de falar muda, a sua consciência moral muda e também as suas volições. O texto aqui, ele está querendo dizer da seguinte maneira, se deleitar no Senhor, se aproximar da presença, significa ser afetado pela presença, de tal maneira, que aquilo que é a vontade de Deus, passa a se tornar também o seu desejo. E aí, Ele vem a conceder esses desejos, porque eles estão alinhados segundo a vontade do Pai. Então, não, irmãos,
simplesmente a humanidade é o que é, uma tragédia, porque justamente o ser humano busca apenas os seus próprios desejos e interesses. Já parou para analisar que em Romanos capítulo 1, quando Paulo vai trazer uma mensagem muito dura, de julgamento, de Deus em relação aos homens. Ali a revelação desse grande julgamento divino não foi um raio que caiu do céu, não foi um fogo que pegou no povo, mas o julgamento principal é, e ele os deixou aos seus próprios anseios. Talvez um dos maiores níveis de julgamento, eu não estou aqui querendo colocar uma cena escatológica, ok? De fim dos tempos. Mas para os nossos dias, se existe um tipo de juízo que nos arrebenta, é sermos conduzidos pelos nossos interesses. É deixar aquilo que nós desejamos nos dominar e nos liderar. Não, pastor, mas é o seguinte, é que Jesus, ele está tentando me aprimorar. Irmãos, desculpa, eu rejeito esse pseudo-evangelho que Jesus está na periferia da sua vida. Ele é uma ferramenta adjacente, ele não é ferramenta, ele é fundamento, irmãos. Não iguale Jesus a outras coisas que são ferramentas bem-vindas, ele é fundamento. Então muitas das vezes tem pessoas que parecem que colocam Jesus, aqui olha, ele está no meu radar. Olha, se fosse Jesus, essa área da minha vida não sofreria tanto impacto, ele me fez um bem. Não, ele não é essa ferramenta que está na periferia da sua existência, que te ajuda de alguma maneira, não, ele não vem para melhorar uma versão de si mesmo, ele vem para eliminar a sua versão, ele vem para abolir essa versão caída, que só deseja mal. Amém, irmãos? É essa transformação que só começa, lembra de Pedro? Por uma revelação que vem do Pai. O nosso coração é transformado, a nossa volição é transformada, e nós passamos a desejar da maneira correta, nós passamos a ter vontades alinhadas com a vontade dEle. Aí sim, isso é entregue, isso Ele revela, isso Ele vai lá e nos dá, Ele nos concede. E não os nossos desejos carnais, vaidosos e egoístas. Você está aqui ou não? Salmo 145, 19 diz, Ele concede os desejos dos que o temem. Mais uma vez, aqueles que o temem, significa aproximação. O temor aqui tem a ver com reverência, tem a ver com santa reverência diante da presença dEle, porque eu respeito nesse sentido, porque Ele é amável, porque Ele é meu Pai. Eu vou sendo aproximado pelo amor dEle, eu vou sendo alcançado, Ele me envolve, e eu vou me permitindo ser amado, e essa presença vai me afetando, eu já não consigo mais ser o mesmo. Isso é o que a presença provoca em nós. Então não, irmãos, Jesus não está na periferia da sua vida. Ele não é uma boa ferramenta para você obter aquilo que você tanto gostaria. Desculpe, irmãos. Ele é fundamento. Ele é a pedra angular. Ele é a própria revelação. E é por meio da revelação do Cristo, que assim como Pedro, nós podemos ser inseridos nessa dimensão e receber as chaves. E essas chaves nos permitem acessar a vontade de Deus e sair dessa dinâmica desesperada. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, eu vejo muita gente angustiada e ansiosa sobre o que é que eu vou fazer, para onde que eu vou, e daqui 5 anos, o que é que eu vou fazer em 2030, o que é aquilo, e muita coisa está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa, o maior desafio da sua vida não é ficar tentando imaginar onde você estará e aonde Deus vai te querer daqui 15 anos, o maior desafio da sua vida é você conseguir dar significado para cada pessoa que senta do seu lado, é você conseguir dar significado para cada tempo que você gasta hoje, é você conseguir ver sentido e propósito em cada passo que você dá hoje. Tem pessoas que perderam o compromisso com o seu agora, perderam o compromisso com o seu próximo. Por quê? Porque elas estão tomadas de uma ansiedade e uma expectativa, ainda que por zelo excessivo, mas uma expectativa de aonde Deus me quer, para onde Ele vai me levar. A pessoa está aqui hoje, descompromissada do presente, desocupada no presente, mas ela quer ir para as nações, para ser um desocupado nas nações. Então não, irmãos. Mas pastor, eu não posso planejar? Que é isso? Você deve planejar. O planejar é do homem, mas o realizar é de Deus. Nenhum planejamento humano deve suprimir a certeza que você tem de se submeter quando o vento de Deus sopra, ainda que numa direção contrária. Planeja, irmão. Nós planejamos, nós realizamos muitos planejamentos e é maravilhoso quando há uma concordância do vento de Deus com aquilo que nós estamos planejando. Agora, se o vento sopra para outro local, todo o nosso planejamento vira palha. E o que importa é obedecer, se submeter e ser conduzido pela direção do vento do Espírito. Quem está comigo? Deus não é seu refém. Deus não é refém dos seus interesses. Deus não é refém dos seus desejos. Então, irmão, a minha proposta para você hoje é, primeiro, se você ainda não conhece a Ele, se permita ser amado. Abaixe a sua guarda. Clame por uma experiência, assim como a de Pedro. Para você que, assim como Pedro, respondeu positivamente, recebeu essa revelação.
que você comece a dar sentido para os seus dias, que você saia desse ciclo ansioso, e por muitas das vezes patológico, do que será do amanhã, o que será o amanhã, qual é a vontade, qual é a vontade, qual é a vontade, e cada vez mais ansiedade e desespero, e vai se ficando inquieto, inseguro, e se sentindo em débito com Deus, enquanto que você tem algo para se comprometer hoje, enquanto que você tem dons e habilidades que Deus te entregou para hoje, enquanto que você tem um dia chamado hoje. Você está aqui ou não? Eu quero que você vá para Romanos capítulo 12, eu já estou encerrando a mensagem. Romanos capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1, a gente vai parar lá no 8, tudo bem? Sprint final da mensagem, amém, irmãos? Vamos lá, Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional. 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção. Percebe que aqui há uma esfera de responsabilidade, para que nós possamos desfrutar e acessar a vontade. Ficou claro isso aqui? Há algo que eu preciso fazer com o meu corpo, há algo que eu preciso fazer com a minha mente, para que eu experimente. Agora vamos para o versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Deixa eu dizer uma coisa de todo o coração, você não é desgraçado. Então ao invés de você ficar ansioso e desesperado, com qual é o meu chamado, qual é a vontade para daqui 10 anos, deixa eu dizer uma coisa, que tal você tentar descobrir, ou buscar, e é muito mais fácil, descobrir qual é a graça que lhe foi compartilhada. Amém? Qual é a graça que foi liberada para a sua vida, para o tempo que você está hoje? Há uma boa medida de graça que foi compartilhada para você. Então antes de você ficar pensando, daqui 10 anos, 15 anos, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, calma, qual é a medida de graça que lhe foi confiada hoje? Amém? Versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, próximo. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo. Quantos se lembram da revelação que Pedro teve? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mesma revelação que o atingiu é a revelação que nos atinge. Isso faz com que nós nos tornemos um só em Cristo Jesus. Então percebe que nessa caminhada de Paulo, de maneira instrutiva, na carta de Roma, primeiro ele vai dizer assim, avalie-se a si mesmo, examine-se a si mesmo, compreenda a graça que lhe foi compartilhada. Existe uma porção de graça, irmão, você não é um desgraçado, existe uma porção de graça, e nem precisa fazer, mistificar muita coisa, porque ele vai começar a trazer operações do Espírito, que permeiam as nossas vidas, e que muito provavelmente você vai perceber, que tem a ver com o seu dia a dia, e que são inúmeras as oportunidades, de diante da graça que lhe foi compartilhada, você possa cumprir a vontade de Deus. Volta no versículo 3, por favor, volta no versículo 3, por isso, esse por isso está ligando o versículo 1 e 2, o versículo 2 falou sobre o que? Dominar o corpo, certo? Renunciar, sacrificar, perfeito, porque o desejo da minha carne é ruim. Vai falar sobre renovar o meu entendimento, para o quê? Para que eu experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, ou seja, todo esse processo, e que está vinculado à vontade de Deus, por isso, aí você vai avaliar a si mesmo, vai reconhecer a graça que hoje opera em você, não vai fazer de si mais do que os outros, há uma porção de humildade envolvida. Aí pode seguir, versículo 4, você vai discernir o corpo,
Como eu discerno o corpo? Como é que eu compreendo esse corpo? Olha, tem muitos membros, tem muitas juntas, tem muitas operações, mas eu não sou um desgraçado. Eu fui agraciado para pertencer a esse corpo. Se eu estou nesse corpo e não foi mérito meu, eu fui agraciado. Por uma revelação divina eu fui inserido. Há uma graça que foi compartilhada sobre sua vida. Irmão, desculpa, eu vou falar de novo, porque de alguma maneira isso aqui vai ser diretamente para pessoas que vieram aqui, eu não sei porquê. Você não é um desgraçado. Você é um agraciado, irmão. O tempo de escuridão na sua vida, muitas das vezes, está vinculado a palavras que você recebeu, e que te colocava num senso de inferioridade, numa vida sem propósito, errante pelo mundo, se sentindo um inimigo, até mesmo de si mesmo. Mas você não é um desgraçado. Você era, assim como eu. Mas por revelação que vem do alto, assim como foi com Pedro, hoje você faz parte de um corpo. Amém? Avalie-se então. Avalie-se. Porque é uma porção de graça que lhe foi entregue. 5. Assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Próximo. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Não está dizendo aquele que é profeta. Dom de profetizar. Próximo. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Sabe o que significa, irmãos? Que existe graça na sua vida, que você faz parte de um corpo, que existe uma vontade que é possível de ser provada, que essa vontade não é para te gerar expectativa nem ansiedade em relação ao futuro. Essa vontade pode ser instrumentalizada hoje, e começa nesse processo de avaliar a si mesmo, e só é possível esse processo, porque uma revelação que vem do alto desceu para você. Aquilo que alcançou Pedro como nosso representante é o que nos alcança hoje. As mesmas chaves que foram dadas a ele, essas chaves nos são dadas hoje, para que você possa interagir com os céus e possa dar voz, vazão, materialidade a uma vontade que opera nos céus. Portanto, não desperdice os seus dias, não desperdice a graça que Deus lhe confiou. Você não é um desgraçado, irmão. Amém. Utilizando aqui as palavras do teólogo, um dos meus preferidos aqui no Brasil, reverendo Luiz Saião: avalia-se a si mesmo, entenda ou discirna a igreja, descubra o seu dom, desenvolva esse projeto, baseado naquilo que Deus te confiou para o dia de hoje. Seja uma bênção, essa é a vontade de Deus. Amém, irmãos? No meio do processo, no meio da jornada, no meio da entrega, no meio da renúncia, no meio desse sacrifício em favor do próximo, no meio dessa mortificação dos seus próprios interesses, no meio dessa afetação da presença que toca as suas vontades, sabe o que acontece, irmãos? Você vai aprendendo a ser sensível à voz de Deus. Você vai aprendendo que Deus, ainda que não te dê os detalhes de todas as coisas, Ele te norteia, Ele te direciona. Meu irmão, Deus não é o seu guru, Ele é seu pai. Amém? Ele não é a garantia do seu sucesso, Ele é a certeza da tua salvação. Ele não é a garantia do seu fique rico, Ele é a certeza de que você vai ser conhecido como filho dEle. Você é um com Ele. Amém? Ele é um Deus que com certeza governa sobre as circunstâncias, mas a revelação sobre quem você é nele não depende de circunstancialidade. Foi revelado na eternidade. Quanto mais nos aproximamos da presença, mais somos afetados na nossa identidade, mais somos afetados no nosso comportamento, mais somos afetados na nossa linguagem, na nossa mentalidade, naquilo que nós desejamos, irmãos. Então não, Jesus não quer fazer uma versão melhorada de você, Ele quer abolir essa versão pecaminosa, para que seja revelado a partir dele quem nós somos. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Amém. Esse é quem nós somos. Não precisa abrir lá, mas para encerrar, em Isaías 55, versículo 8 ao 10, vai dizer da seguinte maneira, apenas parafraseando: porque os meus pensamentos são maiores que os seus,
e os meus caminhos, eles são mais altos do que os seus. Então o processo não é, em conhecendo a Deus, eu vejo de que maneira Ele pode se acoplar naquilo que eu desejo. Não, à medida que eu conheço a Ele, tão grande amor com que Ele me amou, uau, Ele vai me afetando. E aí eu começo a ver significado e sentido nos meus dias. Mas pastor, você não sabe a dor que eu estou sentindo, o sofrimento que eu estou vivenciando. Ele dá significado até à dor e ao sofrimento. Eu não ia falar isso, irmãos, mas eu vou fechar com isso. Às vezes você vê a dor e o sofrimento como um impeditivo para que você cumpra a vontade. Mas eu tenho para mim que até mesmo a dor e o sofrimento permitido no mundo é um indicativo do amor de Deus. Calma, vamos processar isso aqui. Quando o homem peca, lá no Éden, para quem não está familiarizado, o homem tinha uma santa responsabilidade de zelar o jardim, mas ele peca. Ele transgride aquilo que Deus havia falado com ele. Por conta do pecado do homem, o juízo recai sobre a humanidade. Sobre o homem é declarado: do pó, por meio do suor do teu rosto, você vai trabalhar e conseguir o seu sustento. E para a mulher diz: multiplicarei as dores de parto. A terra se torna maldita. Como é que eu posso testemunhar o amor de Deus em meio a maldições? Irmãos, eu tenho para mim que se o homem saísse ali daquele jardim e não fosse marcado pelo juízo, o ser humano poderia cair no engano de ser autossuficiente. Se a maldição de depender de Deus para que o trabalho pudesse ter resultado não recaísse sobre um homem, no fim ele ia pensar que um dia não precisasse de Deus. A própria dor no momento do parto mostra, irmãos, que até no processo de fertilidade e concepção, se Deus não estiver envolvido, as nossas limitações não são capazes de trazer a vida a um indivíduo. Por mais que você tenha toda a capacidade produtiva, pode ser que tenham pessoas aqui no auditório que tenham uma capacidade de gerar riquezas absurdas. Deixa eu dizer uma coisa: se você fosse entregue à sua própria sorte, não sobraria nada de você. E até essa marca do cansaço, da fadiga, da dor e do sofrimento apontam para um Deus que é amoroso, que vendo os seus filhos debaixo do pecado, porque os amou, os retirou do jardim, que era um local de eternidade. E essas marcas, por conta do pecado do homem, apontavam: você sozinho não conseguirá todo o seu sustento, você sozinho não conseguirá trazer a vida, eu preciso estar envolvido no processo. Você sozinho, se não for marcado pela dor, pelo sofrimento, você não se lembra de que Ele é o Deus que te ama, e que sem Ele você não consegue nada, irmão. Isso não tem nada a ver com Deus se agradar da dor e do sofrimento. Não misture as coisas. Eu só estou dizendo que até mesmo quando o cenário, a circunstância é negativa, ela aponta para um Deus que nos ama, que é misericordioso. Irmãos, em nome de Jesus, é a quinta vez, sexta vez que eu falo isso, você não é um desgraçado. Há uma porção de graça. Saia do ciclo da ansiedade da vontade de Deus. A vontade de Deus é possível de ser instrumentalizada hoje. Se arrependa da sua versão projetada que Jesus é apenas uma ferramenta. Se arrependa e conheça em Cristo quem de fato você foi criado para ser. E dessa maneira, o seu maior desafio, irmãos, ainda que você possa planejar daqui 10, 15 anos, mas o seu maior desafio vai ser dar propósito para cada pessoa que tenta do seu lado, para cada relação que você entra, para cada amizade que você se baseia, para cada trabalho que chega nas suas mãos, para a vocação dos seus dias, para a ocupação das suas horas, para a mesa que você senta quando chega em casa. Então, em nome de Jesus, irmãos, que a revelação de Pedro tenha alcançado seu coração, que a realidade do Cristo vivo, que a realidade do Filho de Deus tome forma dentro de você, e você possa ser moldado todos os dias à semelhança dele, a tal ponto que a vontade dele permeie o seu coração e os seus desejos agora sejam alinhados com aquilo que ele deseja para você. Em nome de Jesus, se você foi abençoado, você pode dar um glória a Deus no seu lugar. Você pode ficar de pé. É o famoso fique de pé para parecer que está acabando. Mas está acabando. Eu tenho 2 orações para fazer, irmãos, em nome de Jesus. A não ser que você tenha uma criança para buscar no NI, vá, porque eu estou exatamente no horário, deu 8 horas. Mas a não ser que se você não tem uma criança para buscar no NI, Nova Inspiração, por favor fique. Eu tenho 2 orações para realizar aqui essa noite. Amém?
E em respeito ao próximo, se você puder não se movimentar agora, seria maravilhoso. Feche seus olhos nesse momento, curva sua cabeça. Obrigado, Pai, pela sua palavra, Pai. Pai, eu não conheço as profundidades da tua sabedoria, Pai, mas essa insistência, Senhor, na consciência de uma graça que foi partilhada, é algo do teu Espírito, Pai. Pai, eu sei que não é do teu agrado que nós fiquemos em meio à dor, em meio aos embaraços e aos sofrimentos. Mas o Senhor chega também de desperdiçar os nossos dias como se nada disso tivesse sentido, valor ou significado. Pai, nós te pedimos auxílio do teu Santo Espírito para ter a sabedoria suficiente para discernir cada estação, para discernir cada circunstância que venha doer e que muitas das vezes nós venhamos a sofrer, e que nós possamos contemplar o seu amor e a sua misericórdia no meio disso tudo. Pai, como o Senhor é bom. Senhor, eu oro em favor dos meus irmãos que hoje estão tendo um primeiro contato com a tua palavra, com a tua santa revelação. E Pai, eu oro para que muitos aqui tenham a mesma experiência que Pedro teve, de ter o seu coração queimando, na certeza de que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo. De olhos fechados, irmão, se você está aqui nessa noite e deseja entregar a sua vida para Jesus, e deseja fazer de Jesus o dono do seu coração, o Senhor da sua vida, se você está aqui hoje para dizer: Jesus, eu não quero mais estar no controle, eu quero entregar a liderança da minha vida nas tuas mãos. Se você está aqui hoje e quer tomar essa decisão de entregar o seu coração para Jesus, eu quero orar por você. Você que está aqui nessa noite e quer entregar o seu coração nas mãos dele, daquele que te amou primeiro, do lugar onde você está, você que deseja entregar o seu coração, vai levantar a sua mão para que eu possa orar. Você que deseja hoje entregar o seu coração para Jesus, levante a mão bem alto, para que eu possa ver. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, glória a Deus. Fica a mão levantada, glória a Deus, glória a Deus. Quantos mais? Glória a Deus, glória a Deus. Quantos mais querem hoje entregar a sua vida para Jesus? Glória a Deus. Fica com a mão levantada. Eu quero estender, glória a Deus, eu quero estender o convite para você que, tendo conhecido, se esfriou, irmão, e você vê hoje como a noite de voltar, é a noite do reencontro, é a noite de voltar para o caminho. Se você quer voltar para os braços do Pai, levante sua mão também do lugar onde você está. Essa oração também é para você. Você que estava longe e quer voltar para os braços do Pai, levante também a mão bem alta. Essa oração é para você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uau. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Todos vocês que levantaram suas mãos, eu quero poder orar por vocês. E eu gostaria de pedir humildemente que você que levantou a sua mão, não importa se você está aqui na frente ou mais atrás, que você, de maneira ousada, saia do seu lugar e venha aqui à frente, para que eu possa olhar para você e orar por você. Vamos lá, irmãos, vamos honrar esses irmãos. Todos que levantaram as mãos, venham aqui, vamos lá. Vem cá, irmão, fica de frente para mim aqui, ó. Glória a Deus. Fica aqui. Glória a Deus. Tudo bem, minha irmã? Graças a Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Graças a Deus por pegar sua mão. A microfonia está para lá, né? Eu não posso ir para lá. Glória a Deus. Há mais alguém no nosso meio? Se você olhando essas pessoas, se sentiu inspirado, irmãos, do coração, não é motivado, não, assim, né? É inspirado. Se você está resistindo a tomar essa decisão, irmão, essa decisão não é uma mudança de religião, não é um proselitismo, amém? É começar uma relação com aquele que te amou primeiro, é abaixar a guarda, irmão, é dizer: sabe de uma coisa? Eu desisto de tentar sustentar essa versão, essa minha versão humana aqui, cheia de problemas, cheia de afetações. Eu quero ser alcançado pela tua presença. Há mais alguém no nosso meio que deseja se juntar a esse pessoal? Levanta bem alto a mão do seu lugar, se você quer atender a esse último convite. Se há mais alguém no nosso meio,
Se há mais alguém, venha correndo, que talvez eu não esteja te vendo. Amém. Vamos todos estender as mãos para cá. E todos vocês que vieram aqui à frente, vocês vão repetir uma oração comigo. Pera aí, eu vou parar para te aplaudir, irmãos. Ah, isso aí, cara. Fica com ele aqui. Isso aí, irmão. Coragem, irmão. Coragem, irmão. Estenda a sua mão para cá. Agora sim, vocês que vieram aqui à frente, de olhos fechados, repita uma oração comigo. Vocês aí atrás, pode começar a orar por eles. Todos aqui à frente, de olhos fechados, repita comigo. Diga assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu decido hoje abaixar a guarda e me entregar completamente ao Senhor. Diga: Jesus, você não será uma ferramenta, você será tudo para mim. Diga: faça em mim a tua morada. Diga: eu me arrependo da minha velha vida e de tentar controlar todo o meu ser. Diga: hoje eu entrego o meu coração. Diga: Jesus, seja Senhor para sempre da minha vida. Diga: eu creio que a tua obra foi de uma vez por todas. Você morreu no meu lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Diga: Jesus, eu creio que você está vivo e que hoje eu me torno um com você, Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Sejam bem-vindos à família de Deus. Faz barulho aí para eles, irmãos. Dá um abraço neles aí. Todos vocês que vieram aqui à frente, o pessoal está dando um abraço em vocês. E a gente queria ter 2 minutinhos da sua atenção, junto com a nossa equipe. Eles vão levar vocês aqui, vai tipo um comboio assim agora, tá? Eles querem então só uma palavrinha, entregar algo para vocês e orar por vocês, pode ser? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos honrar mais uma vez com a salva de palmas, irmãos. Graças a Deus. Eu vou orar para encerrar. Eu quero lembrar que nós temos aqui, à minha direita e à minha esquerda, o nosso time de milagres, irmãos. Se você entrou com algum tipo de dor, enfermidade, ou algum pedido de oração, que você venha aqui, que eles vão orar por vocês. Glória a Deus. Eu vou orar para encerrar, irmãos. E a minha oração, em nome de Jesus, é para que essa palavra, irmãos, que ela te persiga. Amém? Para que todas as vezes que você olhar para Pedro, você não ficar caçando um erro de Pedro para dizer: Pedro é igual eu. Não. Você vai olhar para aqueles momentos onde Pedro foi o primeiro exemplo daquilo que haveria de acontecer com todos que haveriam de crer. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua presença, pela tua revelação. Senhor, em nome de Jesus, para que essa palavra, Senhor, acompanhe a vida dos meus irmãos, que esse confronto hoje, Pai, que ele não se limite a uma mensagem domingo a um púlpito, ainda que fosse suficiente para nós, mas que esse confronto, esse convite, Senhor, a mortificar os nossos desejos, nos acompanhe diariamente. Que essa mensagem, Senhor, ache um espaço no nosso coração, como um memorial, como um marco, de que hoje, Pai, os nossos desejos estão entregues ao Senhor, e que nós sejamos, Pai, profundamente marcados pela Tua presença, que nós possamos provar, Senhor, de um deleite na Tua presença, e em nos deleitando, Senhor, que os desejos do coração redimido, os desejos de um coração envolvido pela presença, seja concedido. Senhor, como a Tua palavra diz na oração do Pai Nosso, que se cumpra a Tua vontade aqui na terra, como ela é real no reino dos céus. Em nome de Jesus, vai na graça, vai na paz, tenha uma ótima semana, seja eternamente provocado, irmãos.